Nesse vídeo eu quero te dar várias dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar a criar o hábito pela leitura da palavra, a começar a fazer o seu devocional. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Érica. Bom, desde já quero pedir desculpa para vocês, porque eu estou bastante tempo sumida aqui do canal, tem alguns meses, mas esse vídeo aqui é um vídeo de retorno aqui para o canal, e eu decidi gravar esse vídeo porque eu estava com uma vontade muito grande no meu coração de contar para vocês sobre a minha experiência com o devocional, como eu comecei, e eu espero muito que ajude vocês, porque esse vídeo está recheado de dicas, então continue aqui me acompanhando até o final. Antes de começar, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, curte, compartilhe. Bem, desde já eu já quero comentar aqui com vocês que eu nunca fui uma pessoa que eu sempre gostei de ler a Bíblia, tá? Nunca fui essa pessoa, eu nunca fui de ler a Bíblia, não leio a Bíblia desde sempre, tem pouco tempo que eu comecei a ler a Bíblia. Não me alegro por isso, jamais. Eu gostaria muito de ter tido esse hábito desde sempre, desde pequena, e vim, lendo a Bíblia, conhecendo mais de Jesus. Nesse vídeo eu quero te dar várias dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar a criar o hábito pela leitura da palavra, a começar a fazer o seu devocional. Tá? Eu quero contar aqui rapidamente um pouco do meu testemunho para vocês. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha apenas 6 anos de idade. A minha mãe não era evangélica, a minha família não era evangélica. Eu comecei a ir por vontade própria e sozinha. Tinha uma igrejinha perto da minha casa e aí eu frequentava essa igreja. Todos os cultos, a minha mãe me levava até a metade do caminho e eu terminava de ir, porque era bem pertinho mesmo da minha casa. E aí eu comecei a frequentar a igreja assim. E por incrível que pareça não, né, gente? Deus sempre tem um propósito e a gente só entende as coisas que Deus faz lá na frente, ou às vezes também a gente nem entende nada porque tem coisas que não é pra gente entender. Eu sempre falo isso. Mas quando eu era pequena, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha aquela Bíblia. Vou até tentar achar uma foto e deixar aqui pra vocês. Pra quem não conhece, Novo Testamento, ela era bem pequenininha, só tinha ali o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse. E essa era a Bíblia que eu tinha, mas eu não tinha o costume de ler a Bíblia. Só que tinha uma passagem na Bíblia que eu sempre gostei. Eu não me lembro como que eu conheci, quem me mostrou, eu não me lembro. Eu só lembro porque essa passagem, ela ficou gravada em mim e eu tenho um carinho muito especial por ela até hoje. E eu vou contar rapidamente para vocês o porquê. Essa passagem é Lucas, capítulo 10, versículo 38, que fala sobre Marta e Maria. Quando eu era pequena, dentro do meu quarto, eu pegava um controle de televisão e eu ali fingia que era um microfone e eu começava a falar, dessa passagem para minha mãe. Eu lia do meu jeitinho ali, mas eu lia para minha mãe e ali é como se eu pregasse para ela, porque eu via as pessoas fazendo na igreja e quando chegava dentro da minha casa eu queria fazer aquilo também, e aí eu falava para minha mãe. Como minha mãe não era cristã, minha mãe não entendia muito bem, mas ali eu creio que o Senhor já estava plantando na semente, no coração da minha mãe, a semente que um dia iria germinar, iria crescer e dar bons frutos. E hoje, contando rapidamente, minha mãe não era cristã, hoje em dia a minha mãe é missionária na casa do Senhor e tudo é para a honra e para a glória do nome de Deus. Então, para vocês verem que eu não nasci no berço cristão, eu não tinha o hábito pela leitura, pela Bíblia, eu não tinha essa vontade, sabe, de chegar na minha casa, abrir a Bíblia e começar a ler. Não tinha. E aí, na minha adolescência também, eu nunca fui de ler, mas eu sempre gostei muito de participar, das coisas que tinha na igreja, eu sempre gostei muito. Só que eu era essa jovem, essa adolescente que ia, sentava no banco, assistia os cultos e ia embora para casa e ponto final. Para mim, o culto era só dentro da igreja. E quando foi em 2019, não tem muito tempo isso, tem 4 anos, quando foi em 2019,
eu casei, né? E quando foi ali no finalzinho do ano, novembro para dezembro mais ou menos, essa vontade começou a queimar muito forte no meu coração de ler a Bíblia. Peguei ali a Bíblia que eu tinha no momento e era uma Bíblia nova, né? Novinha, porque eu tinha comprado e nem usava, né? A Bíblia ficava mais fechada. Eu só abria na igreja e levava para os cultos somente. E a Bíblia que eu estou falando é essa daqui, a Bíblia da Mulher. Eu acho essa Bíblia muito linda mesmo, porque ela é rosa e como vocês podem perceber, eu amo rosa. Amo rosa. Para quem me conhece, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por rosa. E aí eu comecei a ler a Bíblia nessa daqui. Essa versão é Almeida Revista Atualizada. Não é uma versão, uma das mais fáceis, não é. Ela é bem assim difícil de entender para quem está começando a ler a Bíblia agora, principalmente. Ela é bem difícil de entender, de compreender. Mas como era a única que eu tinha e eu queria muito começar a ler a Bíblia, eu decidi ler nela mesmo. Bom, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês sobre a versão da Bíblia. Como eu comecei a ler nessa versão Revista Almeida Atualizada, eu já quero falar aqui para vocês que para você aí que está querendo começar a ler a Bíblia, escolha uma versão mais fácil. As duas versões de Bíblias de linguagens mais contemporâneas, que é de fácil entendimento, que você vai compreender melhor a Bíblia, é a NVI e a NVT. São as duas versões que eu mais gosto, mas a versão que eu mais amo, que eu sou apaixonada, é a NVT. O que eu quero contar para vocês é... Eu vejo muitas pessoas indicando para quem está começando a ler a palavra agora, a ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas ou João. O que eu tenho indicado muito não é isso, porque eu indico o que funcionou para mim, tá? E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não comecei pelos evangelhos. Por onde eu comecei a ler a Bíblia? Pelo livro de Jó, sim. Velho Testamento, né? Não é o Novo Testamento, mas eu comecei a ler pelo livro de Jó. Por que eu comecei a ler pelo livro de Jó? Porque era um livro que me chamava a atenção. Eu sempre gostei muito da história de Jó. Eu li nessa Bíblia aqui. E aí, vocês também podem me perguntar, Érica, você começou a ler pelo livro de Jó, e é um livro que tem 42 capítulos. Sim, é um livro bem extenso, tem 42 capítulos, ó, tá marcadinho aqui. A minha Bíblia também, gente, não era uma Bíblia, né, de anotações, então eu usava bastante post-it, eu anotava aqui do lado. Então, para quem não tem uma Bíblia aí de anotação, não é desculpa, tá, para você não ler a Bíblia, para você não fazer o seu devocional. Mas vamos lá, retornando. E aí, eu decidi começar pelo livro de Jó. E é o que eu indico para vocês. Comece por um livro que te chame a atenção. Por quê? Isso vai te ajudar a ter uma constância, a permanecer, a não cansar, a não enjoar, a não desanimar, né? E aqui no livro de Jó, gente, eu sou muito grata a Deus por ter começado pelo livro de Jó, porque eu comecei no capítulo 1 e eu fiz os 42 dias certinho, sem desanimar nenhum dia. E assim, eu fiquei muito feliz. Eu lembro que quando eu finalizei, eu agradeci muito a Deus, sabe? Eu agradeci mesmo, porque eu olhei lá atrás, eu falei, Senhor, eu era uma pessoa que eu não gostava de ler a Bíblia, e ao finalizar o livro de Jó, eu fiquei logo com vontade de ler outro livro. Eu colava papéis, tá vendo? Eu anotava. E o que eu dou para vocês é essa: comece pelo livro que mais te chama a atenção, porque isso vai te ajudar a ficar presa ali, sabe? A não desanimar, a não desistir. Essa é uma dica, sim, que eu queria muito dar para vocês, porque é algo que funcionou comigo. Eu quero dar dicas aqui para vocês de algo que vai funcionar com vocês, tá bom? Porque não adianta eu chegar aqui e falar, não, leia, comece pelo Novo Testamento, mas se você não tem vontade nenhuma, sabe, de ler João ou de ler Lucas, aí você vai ler porque uma pessoa tá te indicando, mas você tem que começar a ler, porque você quer ler aquele livro, porque você quer conhecer. Assim
você vai criando ali o hábito, você vai criando a constância, né? E outra dica, gente, que eu quero dar aqui, muito importante para vocês: não se comparem. A comparação, ela atrapalha demais. Não se compare, não fica se comparando. Você não precisa de muitos materiais para você começar a ler a Bíblia. Você precisa disso aqui, ó, da Bíblia. Tá? Se você tiver uma Bíblia, você abre ela e começa a ler. Você tendo uma Bíblia, uma caneta e um caderno para você anotar, está ótimo, tá? Não se compare com pessoas que têm N materiais, que têm vários cadernos, vários livros de apoios, vários comentários bíblicos, várias Bíblias. Não se prenda a isso, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu vou até deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, o canal da Gabriela Rocha, tá? Da cantora Gabriela Rocha, que eu acompanho há bastante tempo, tá? E aí, o que aconteceu? Eu vi no Instagram dela que ela iria começar a fazer 12 dias de devocionais lá no canal dela do YouTube, tá? E aí, eu decidi fazer. Por quê? Eu já estava lendo a Bíblia, né? Essa chama já estava acesa dentro de mim. Eu queria mais e mais, eu queria ler mais, eu queria aprender mais. E aí, eu decidi fazer esses devocionais com ela. Se eu não me engano, são 12 dias mesmo. E foram dias sensacionais, foram dias incríveis, sabe, onde eu mergulhei mesmo na palavra, onde eu chorei, onde eu senti ali que eu estava me aproximando mesmo, assim, mais de Deus, a ter mais intimidade. E eu me lembro que enquanto ali eu fazia, né, cada dia era um devocional e ela colocava um louvor também dela, cada dia também foi em cima de um louvor. Quando foi no último dia de devocional, eu fiquei tão triste porque eu queria mais, sabe, eu queria mais e mais. E foram incríveis, gente. Ela é maravilhosa, sabe? Cada devocional, assim, eu via muita presença de Deus na vida dela. E aí eu olhava, assim, pra ela, sabe? Ministrando a palavra, louvando. Eu falava: Senhor, eu quero sentir mais de Ti. Eu quero essa intimidade. Eu quero esse aprofundamento em Ti, sabe? Eu quero viver essas experiências contigo. O devocional serve para nos aproximar mais de Deus, para que nós nos tornemos mais íntimos, mais próximos de Deus, sabe? E é tão gostoso. E assim, para todo mundo que eu conheço, eu tenho falado: faça o devocional. Comecei a conhecer os perfis no Instagram das meninas, e aí eu via que elas indicavam as várias Bíblias. Até então, gente, eu não sabia que tinha várias versões de Bíblias. Para mim, só existia uma versão. Eu não sabia que tinha essas versões com as linguagens mais atuais, mais contemporâneas, que nos ajudava a entender e compreender melhor a palavra de Deus. E foi aonde uma pessoa indicou, não me lembro quem, o perfil de quem, mas falou muito sobre a versão NVT e mostrou a Bíblia do Leão. Eu vou deixar uma foto aqui, porque eu tenho essa Bíblia, só que ela está com a minha mãe, só que ela está bem acabadinha, porque ela molhou na chuva, e aí ela tá bem velhinha, mas eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Eu me apaixonei, sabe? Eu, principalmente, desde sempre que eu fui da igreja, eu sempre tive contato com essas versões, né? Almeida Revista Atualizada, sempre foi essa versão da Almeida, e é uma versão muito difícil para quem, sabe, não tem o hábito de ler, é uma versão muito difícil. Então, assim, eu não tinha esse conhecimento, sabe, por outras versões. E quando eu tive, foi transformador, eu amei. E aí eu comprei essa Bíblia, comecei a ler a palavra do Senhor, e cada vez que eu lia, eu me apaixonava ainda mais. Quando eu vi uma Bíblia com espaço de anotações, aquilo me pegou. Eu falei: eu preciso de uma Bíblia dessa. E aí eu fui e comprei o meu xodozinho. Só que, na verdade, quando eu decidi comprar uma Bíblia de espaço para anotações, não era essa daqui que eu queria. Eu vou deixar a foto da que eu queria aqui para vocês. Eu acho que era de cravos, alguma coisa, e rosas, alguma coisa assim. Vou deixar aqui para vocês verem. Só que quando eu comprei, se eu não me engano, essa Bíblia aqui eu comprei na Livraria Família Cristã, essa daqui. Não tinha na outra capa, e aí só tinha dessa. Eu falei: quer saber?
eu vou comprar nessa mesma. Essa Bíblia aqui, a versão dela é NVI, é uma versão também, assim, com fácil entendimento, ela não é igual a NVT. A NVT eu gosto mais porque, assim, é mais fácil ainda de compreender. Mas a NVI também é uma versão muito boa, que eu gosto muito. Eu já tô com essa Bíblia aqui, eu acho que uns 2 anos, não sei. Eu comprei ela em 2021. Que eu comprei essa daqui, então eu tô com ela desde 2021. E aí, gente, ela virou, assim, o meu xodózinho. Ela é toda marcada. Eu vou gravar também um vídeo, tá? Mostrando ela por dentro, tudo bonitinha. Ela é meu xodó. Ela tá bem gordinha, bem cheinha. Ó, ela tem espaço para anotações. Ó, mesmo com espaço para anotações, eu coloco post-it, eu coloco papeizinhos. Gente, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Depois que eu comecei a me apaixonar pela palavra do Senhor, já era. Eu só quero mais e mais e mais e mais. Eu ainda não li a Bíblia toda, mas em nome de Jesus eu quero muito ler a Bíblia toda nessa Bíblia aqui. Enquanto eu não ler todos os livros nessa Bíblia, eu não compro uma Bíblia nova. E aí, o que aconteceu? Conforme eu fui seguindo as pessoas lá no perfil, fui aprendendo mais sobre o que é devocional, fui pesquisando, e aí eu entendi que devocional, gente, o que é devocional? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em fazer o devocional. O que é o devocional? Devocional é um tempo de devoção, é um momento ali que você tira em devoção ao Senhor, para você ler a palavra, para você orar, para você meditar, para você se aproximar de Deus. Devocional não é simplesmente você pegar a sua Bíblia, sentar aqui na mesa e ler a palavra e orar e acabou. Não. Essa questão de você fazer anotações é um complemento, tá, do devocional. Mas o devocional é um tempo que você tira em devoção ao Senhor. Um tempo ali que você vai tirar para você orar, para você se dedicar mesmo a Deus. Porque se a gente parar para pensar, durante o nosso dia, a nossa vida é tão corrida, se deixar, a gente não consegue tirar um tempo de oração, um tempo para você pegar a Bíblia, abrir e ler um salmo, ler um provérbios, né, ler um capítulo, né? Então o devocional é para isso. O devocional é um tempo dedicado ao Senhor em devoção, aonde vou repetir, aonde você vai orar, ler a Bíblia, adorar o Senhor, meditar, refletir, ver aonde você pode aplicar, né, aquela passagem, aquele versículo que você leu, que te chamou a atenção na sua vida, como que a sua vida pode melhorar, pode ser transformada através da palavra do Senhor. Tudo bem? Então, entendidos o que é devocional. Érica, como que eu começo a fazer o devocional? Gente, quando eu comecei a fazer devocional, também era uma questão assim na minha cabeça que eu não entendia, sabe? O que eu vou fazer no devocional? O que a gente faz no período ali do devocional? E é o que eu falei para você. O que eu indico para você é: comece o devocional orando. Você vai começar o devocional orando, pedindo ao Espírito Santo para que te dê sabedoria, para que você compreenda ali o capítulo que você vai ler, o versículo que você vai ler, que seus olhos sejam abertos para você enxergar aquilo que Deus quer te passar, que o seu coração esteja disposto a receber a palavra do Senhor, que os seus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz de Deus. E aí você vai adorar o Senhor, adore a Ele. Depois você vai ler a palavra do Senhor. Aqui está o ponto. Ler a palavra do Senhor. Érica, como que eu vou começar a ler a Bíblia? Como eu já expliquei para vocês, escolha um livro que você quer muito ler, que você quer muito conhecer a história. Eu indico você ler um capítulo por dia. Vamos supor, não precisa necessariamente você esperar o mês virar para chegar o dia 1º para você começar a ler João 1. Não. Vamos supor, hoje é dia 25. Eu quero começar a ler João hoje. Comece no dia 25, capítulo 1. Cada dia você vai lendo um capítulo até você finalizar o livro de João. E nesse momento que você leu ali a palavra do Senhor, se você não entendeu, leia mais uma vez, tá? Não leia somente uma vez, leia mais uma vez, porque eu te garanto, quando você voltar e ler a segunda vez, você vai ver coisas ali que você não viu na primeira vez. Tá? Você vai olhar e falar: nossa, eu não tinha entendido isso na primeira vez. E aí na segunda vez você já vai compreender.
E aí, depois que você leu, se você quiser, você pega um caderninho, caderno simples, tá? Você vai ali anotar, coloca ali a data que você está fazendo seu devocional, e ali você pode anotar versículos que te chamaram a atenção, alguma ministração que você sentiu no seu coração que Deus falou com você, anote ali também, algum louvor que você louvou no dia que te chamou, que você gostou, que Deus falou muito ao seu coração, anote também. E tem também alguns métodos, tá? Que, por sinal, se eu não me engano, eu já falei aqui no canal em algum vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês. O método SOAP é um método que eu indico para vocês. O método SOAP, ele ajuda muito na hora de fazer anotações, né? Porque geralmente a gente fica muito ali sem ter, assim, sem entender o que a gente vai anotar. E o método SOAP, ele é para deixar aqui mais ou menos o que significa o método SOAP, tá? Se você quiser entender melhor, tem no YouTube, tem várias pessoas que explicam mais ou menos como que se faz o método SOAP, mas eu creio que mais em breve, aí, né, mais pra frente, eu também vou gravar um vídeo e vou deixar explicadinho aqui pra vocês o que é o método SOAP, tá? E aí, depois que você fez essas anotações, você pode meditar, você deve meditar no capítulo que você leu, no versículo, né, desse capítulo que você chamou atenção. Uma coisa também que eu te indico muito, não leia versículos soltos, leia um capítulo inteiro, sabe, para você ter ali a compreensão do que está dizendo, porque muitas das vezes, se você ler um versículo solto, você vai ficar meio perdido, né? Se você pegar um versículo que você não entende muita coisa, você vai ficar meio perdido. Então, por isso que eu te indico a ler um capítulo inteiro, tá? E aí, nesse capítulo inteiro, se depois você quiser destacar apenas um versículo que te chamou a atenção, você pode. E aí, você medita em cima desse capítulo ou desse versículo, reflita, aplique na sua vida, veja como você pode aplicar na sua vida, e aí se você quiser anotar também, você pode anotar, e por final você faça uma oração também, para finalizar esse momento de devocional, e aí você agradeça ao Senhor pelo momento, pelo tempo de qualidade que você teve com o Senhor. Não faça o seu devocional correndo, tá? O devocional ali, ele pode durar 15, 30 minutos, 1 hora, o tempo que você tiver disponível, mas não faça assim o devocional por fazer, sabe, só para você dar um checklist lá na sua lista. Não, faça o devocional com o coração aberto, disposto a receber a presença do Senhor, e você se tornar cada vez mais íntimo de Deus e criar ali um relacionamento com o Senhor, tá? Porque o devocional, ele é justamente para isso. Ele vai fazer você criar um relacionamento com o Senhor, criar uma intimidade, e aí conforme você vai fazendo ali todos os dias, você vai criando um hábito. Outra coisa que eu quero muito deixar claro aqui para vocês: tem muita gente que fala assim: Érica, eu comecei a fazer o devocional, mas aí eu não consegui fazer no outro dia, eu acabei desistindo. Não, o segredo é igual eu falo lá no meu perfil, o segredo é não desistir, gente. Nós sabemos que o nosso dia a dia é corrido, a gente tem várias coisas para fazer, vai acontecer sim um dia de você não conseguir fazer o seu devocional, mas não é por isso que no outro dia você também vai deixar de fazer. Não, comece de novo, peça perdão ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te fortalecer, para te encorajar, para te impulsionar a seguir firme. Se você desanimar, se levante, sabe, peça ao Senhor para te dar ânimo, para te dar força, porque ninguém é perfeito, somente o Senhor é perfeito. Nós estamos aqui para aprender com Jesus, né, para seguir o exemplo de Jesus. Então nós não devemos desistir, né, mas nós precisamos persistir e nos preparar cada dia mais, porque o Senhor, ele está voltando muito em breve, ele voltará para buscar a tua noiva, e nós devemos estar preparados, alinhados, esperando a volta do Senhor Jesus. Amém? Hoje, basicamente, eu queria te contar a minha experiência
como a leitura da palavra, como o devocional. Eu espero muito que tenha ajudado vocês aí, você aí que está com dificuldade de começar a ler a Bíblia, de começar a fazer o seu devocional. Não se sinta incapaz, porque você não é incapaz. Não se sinta na posição assim, eu não consigo entender a Bíblia, eu leio, não entendo nada. E como eu já falei para vocês, dei a dica, às vezes a versão da Bíblia pode estar aí te atrapalhando um pouquinho a entender, a criar esse hábito pela leitura, a querer se aproximar mais de Deus, a querer ler mais. Eu te garanto, quando você começar a ler a Bíblia e você começar a entender ali o que você está lendo, vai te transformar de uma forma que você não vai querer abandonar mais a palavra do Senhor. Você não vai desanimar mais. E peça sempre a ajuda do Espírito Santo para te ajudar, para te conduzir na leitura, para você entender, para você compreender. Porque a Bíblia, gente, ela não é fácil mesmo de entender, ela não é fácil mesmo de compreender, mas eu te garanto que com a ajuda do Espírito Santo, você vai entender. Hoje em dia, quando eu vejo a minha Bíblia assim, toda marcada, também quero gravar um vídeo aqui mostrando pra vocês o color code que eu uso, tá? Mas quando eu vejo a minha Bíblia assim, o meu coração enche de gratidão. Por quê? Eu era uma pessoa que eu não gostava de ler a Bíblia. Eu achava chato, eu ficava desanimada. Quando eu começava a ler, me dava sono. E hoje, gente, eu tenho prazer pela leitura do Senhor. Eu tenho prazer em ler a Bíblia. Eu tenho prazer em mergulhar na palavra, naquilo que eu não entendo, eu pesquisar, eu olhar. E aí eu olho e falo, meu Deus, era isso que significava, era isso que eu não estava entendendo. E aí eu já comento com a minha mãe, eu comento com o meu esposo. Então, assim, é uma coisa muito boa, sabe, muito prazerosa, e é algo, gente, que a palavra do Senhor diz, que nós devemos meditar na palavra dele dia e noite. Salmos capítulo 1, versículo 2 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A palavra mesmo do Senhor diz que a nossa satisfação está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, gente. A nossa satisfação vem daqui. Então, por isso, nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Para quê? Para que nós possamos estar fortalecidos na fé, para que nós venhamos conhecer mais do nosso Deus, para que nós venhamos estar mais fortes quando vier os dias maus. A gente está mais forte, mais alicerçados, mais firmes na rocha. Porque esse livro aqui, ele não é um livro comum. Ele é o único livro que nós lemos na presença do autor. Esse livro aqui é a palavra do Senhor, é o nosso manual de vida. Nós precisamos desse livro para a gente viver. Sem a palavra do Senhor, sem a Bíblia, nós não podemos viver. O nosso manual está tudo aqui, a nossa base, sabe, de vida está aqui. Então, por isso que nós devemos meditar dia e noite. Devemos priorizar a palavra do Senhor na nossa vida. Nós devemos priorizar esse momento com o Senhor, esse tempo de qualidade com o Senhor. Eu sempre falo que é um tempo mesmo de qualidade. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu curtir, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Já ativa o sininho das notificações, tá? Para você não perder nenhum vídeo novo. Já me segue lá no perfil @BíbliaSonhada, que por lá também estou dando várias dicas legais. Me acompanhem lá que eu mostro meus devocionais, vou mostrando várias coisas legais lá para vocês, tá bom? Então fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus abençoe muito a vida de vocês e não dê desculpa mais. Chega de desculpa e comece a fazer seu devocional hoje e se aproxime mais de Deus e crie esse relacionamento com o Senhor de intimidade, de profundidade com o Senhor Jesus, porque Jesus está voltando e em breve ele voltará para nos buscar. Amém? Tchauzinho, até o próximo vídeo.